Fala galera, João Neves e estou de volta depois de 2 meses e meio sem vídeo. E não é porque é uma semana de alta em que eu voltei, em que me enterrei num buraco nesse período de baixa. Pelo contrário, eu acompanhava o mercado, não todos os dias, mas sempre estava ali nos grupos presente, acompanhando e, na medida do possível, acumulando o que poderia acumular e remanejando alguma coisa do portfólio. Mas enfim, coincidentemente, essa semana de alta. Vamos falar não só sobre essa semana, mas também um leve resumo desse mês de agosto, que começou pessimista, né? Tivemos várias situações de ataque hacker, principalmente o da Cold Wallet, que foi o mais surpreendente, que mexeu com a comunidade, e como tudo pode mudar rapidamente nesse mercado, seja por fator externo ou fator intramercado mesmo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo, mas antes disso eu gostaria de pedir que você deixe o seu like e compartilhe seu vídeo para fortalecer o canal, para a gente poder dar sequência aqui no trabalho, com vídeos curtos e também com os vídeos mais longos de resumo semanal. Então vamos começar com ela, a notícia que mais abalou a comunidade como um todo, e que essa eu acompanhei mais de perto, essa situação na verdade, e muita gente foi afetada, é uma pena. Muitas pessoas, inclusive bastante gente da comunidade brasileira foi afetada, pessoas que tinham economia de uma vida foi afetada por esse ataque à Cold Card. A Cold Card é uma carteira que está há um bom tempo no mercado, né? E ela teve uma vulnerabilidade explorada por um ataque hacker e que pegou muita gente de surpresa, pois ela tinha uma boa fama no mercado e muita gente divulgava ela, muita gente utilizava ela. E basicamente o que aconteceu? Os usuários, eles tiveram seus bitcoins drenados de uma forma que ninguém imaginava que poderia acontecer assim tão facilmente. É importante frisar que não foi um ataque à rede, a rede continua intacta, o Bitcoin segue aí há 17 anos, operando sem pausa, sem quebra, sem ataque à rede. A rede segue 100% firme. Então, o que aconteceu? O ataque aconteceu em si, na própria carteira. Como que funcionou basicamente esse ataque? Mesmo sendo uma carteira totalmente offline, que é o caso da Cold Card, mesmo sendo uma carteira, uma hard wallet, ou seja, isso quer dizer que as suas palavras-chave ficam totalmente offline desde o momento em que você criou, o ataque conseguiu drenar essas carteiras sem mesmo que a pessoa tivesse conectado a algum site ou trazido a sua carteira de forma online de alguma forma. Isso foi o que mais indignou e deixou a comunidade pasma. Então, como se deu o ataque? Os hackers aproveitaram de uma falha, tá? E retiraram basicamente 449 bitcoins de 709 endereços. Como que ele funcionava basicamente, né, com esse ataque? Explorava a segurança, né, a entropia de criação sua passphrase, as suas 12 palavras, né? Os hackers descobriram que existia um padrão de palavras, né, um padrão de combinações que era gerado, que deveria ser aleatório, né, com entropia forte, mas que era gerado a partir da base do horário de criação da sua seed. Então, por exemplo, eu comprei uma cold card e gerei a minha palavra-chave naquele horário 23h14, né, o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. E aí, baseado naquele horário, existia um padrão mais é, que eram criadas certas possibilidades de palavras. Isso aí reduzia e muito aquela possibilidade de combinação de que bate trilhões e trilhões de vezes, né? Que demoraria milhares de anos na força bruta de um computador tentando quebrar a segurança. Então, basicamente era isso. Um padrão esse modo de criação de dificuldade de criar uma combinação difícil chama-se entropia. Então ela tinha uma entropia fraca. Então foi isso que deixou a comunidade espantada, porque na teoria uma hard wallet é a coisa mais segura que existe de guardar os seus fundos em alta custódia. Então isso aqui chocou muito a comunidade ali no início de agosto, né? E prosseguindo, naquela mesma semana, ali no dia 8 de agosto, a gente teve uma vulnerabilidade na Lightning Network sendo explorada. Na verdade, não ensina a rede da Lightning, né? Mas num nó que operava a rede da Lightning, que era o nó da BTC Pay. A BTC Pay operava um nó na rede Lightning Network, que é a segunda camada do Bitcoin, para quem não sabe, que abre e fecha para transações rápidas, né? Vai pagar um estabelecimento, um café, ou alguém que recebe, não precisa mandar essa transação via a rede principal, porque a rede principal é mais lenta, né? Então você abre um canal via Lightning e aí os nós fazem esse meio termo, né? Se você não tem um canal direto com o seu recebedor, você consegue fazer o roteamento através de outros nós até o dinheiro chegar naquele destino final.
E um desses nós foi comprometido e foi explorado, que no caso é o nó da BTC Pay. Ela confirmou, né, que teve um roubo de fundos e avisou todos os usuários da Light Network Daemon que, tinha sido comprometido, né? Que para quem tinha a versão 2.4.2, desligasse o servidor e parasse de operar. Não tinha, até a presente data que foi feita essa notícia, não tinha o número oficial de quantos usuários foram afetados, mas é fato que foram afetados. Então foi mais um ataque hacker que se aconteceu ali, aconteceu posteriormente ao ataque da Cold Card. E aí, paralelo a isso, agora já recente nessa semana, né, a gente teve um ataque que eu achei esse aqui o mais complicado de todos, porque esse aqui pode ser feito em grande escala, né? Inclusive eu tenho um costume de fazer e a gente orienta quem entra no mercado cripto a fazer dessa forma algumas coisas, né? Por exemplo, como que aconteceu esse ataque? Esse ataque aconteceu, ele drenou 2,4 milhões de dólares em Ethereum, tá? Essa notícia que foi sugerida pelo meu amigo Jonathan e eu achei interessantíssimo colocar aqui, principalmente para quem farma drop e procurava conhecer projeto e testar projeto, igual eu e muitos nas comunidades cripto, né? Como que aconteceu? Foram 1.010 etéreos que foram drenados, isso avaliado em 2,4 milhões de dólares, através de domínios expirados da Tornado Cash. Ou seja, com o Tornado Cash, com aquelas sanções e investigações que tiveram lá atrás, né? Não ficou com o domínio travado, não conseguiu renovar a tempo o domínio antigo, ou seja, o endereço do seu site, né? E usuários maliciosos aproveitaram que o domínio se expirou e foram lá, ligaram sites falsos a esse domínio. E qual que é o problema disso? O problema disso é que muita gente da comunidade, eu inclusive, como vocês podem ver, por exemplo, quando a gente está farmando airdrop ou conhecendo o projeto, a gente salva os links oficiais, certo? Porque se você salvando o link oficial, você não corre aquele risco de pesquisar na internet, cair no link falso e ser afetado por um ataque phishing, né? Que é phishing nada mais é que um site, um endereço praticamente idêntico, em que muda uma letra ou alguma coisa, que o usuário acha que está entrando no site original, mas na verdade não está. Ele está entrando num site que está cooptando e roubando os dados dele, seja uma recuperação de carteira, seja uma transferência para o endereço que ele acha que é verdadeiro, enfim, né? E aí, só que a gente esquece que os domínios podem expirar, e foi justamente o que aconteceu aqui com esse domínio da Tornado. Então, muita gente tinha esse domínio salvo lá no seu favorito, sempre utilizava há anos ou muito tempo, utilizava e foi utilizar agora, achando que estava utilizando o domínio original, mas na verdade não estava. E aí é que está o problema. A pessoa clicou naquele seu favorito salvo, foi redirecionada para um site fake, fez lá a sua movimentação, achando que estava transferindo fundo de um lugar para outro, mas na verdade estava sendo drenado sem nem perceber. O total desse hack até o momento foi avaliado em 2,4 milhões. Então, mas no intervalo de 12 horas, foram tirados 1.010 etéreos das pessoas, né? Esse caso foi um caso que eu considerei bem complicado, porque é uma prática que muita gente utiliza, eu mesmo inclusive utilizo, né? E a gente esquece desses detalhes, né? E nessa mesma esteira, né, de problemas, a gente teve mais uma exchange que perdeu 8 milhões de dólares num ataque coordenado, envolvendo duas blockchains, no caso a Tron e a Ethereum, né? Tudo bem que é um exchange que eu nunca nem ouvi falar, na verdade, antes dessa pesquisa que eu estava fazendo para o vídeo, bem satânica, né? Para quem usa isso aqui tem que ser muita rataria mesmo, né? No caso a exchange que foi afetada é a CoinsBuy. Ela foi atacada e perdeu 8 milhões de dólares. Através de um sistema de bridge, né? Então, o camarada conseguiu retirar 6 milhões da rede Tron, né? E depois na rede Ethereum conseguiu tirar mais 1,89 milhão de USDT e 77 Ethereum, totalizando os 8 milhões ali até o momento, né? Aí uma parte já foi recuperada, mas é uma parte muito pequena, muito ínfima, tá? Cerca de menos de 1% até então, até o momento. E, e uma outra parte já foi rastreada e já sendo linkada a esse possível ataque, né? Através dos horários, da quantidade de fundo, que mesmo que passa por mixers e tudo mais, ali consegue ter um rastro até o momento. E o que surpreende nisso tudo é que até o presente momento, 972 milhões de dólares no ano de 2026 foi drenado do mercado, seja de exchange, seja de carteira, site phishing, e por aí vai, né? E isso mostra que o mercado ainda, apesar de todo o avanço regulatório, é uma terra sem lei. Então deve-se tomar todo o cuidado devido
né? Mesmo essa prática que eu falei de salvar link original que eu faço, que muita gente faz, ainda assim pode ser um vetor de ataque, né? E aí o mais interessante é que como o mercado pode mudar de sentimento tão rápido, né? O preço que navegou ali durante meses, 2 a 3 meses na faixa dos 63 mil dólares, rapidamente mudou. Houve entrada de compra de tanto spot quanto liquidação nos alavancados, né, no mercado futuros. E isso levou o preço rapidamente dos 62, 63 mil dólares ali para os 78, né? 78 chegou a bater 79 ontem. Então a gente teve uma liquidação, impulsionou o preço para cima. Afinal, quem estava vendido tem que recomprar. Então foi uma liquidação grande, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas também veio acompanhado por compra spot, seja nas corretoras também, seja nos ETFs, né? Então a gente teve um movimento rápido de 3 dias que saltou ali 20%, tá? E apagando praticamente aquela semana anterior que tudo isso aconteceu e o sentimento negativo tomava conta do mercado, né? Desses hackers e tudo mais, né? Então, paralelo a isso, com anúncios do governo americano de recompra de título, né? De longo prazo, querendo mudar um pouco da sua dívida para curto prazo. Isso aí não vou entrar em tanto detalhe técnico, mas ele queria impulsionar os ativos de risco, porque quando o título de longo prazo está se valorizando muito, tende a drenar dinheiro do mercado de renda variável, porque o título de longo prazo de 20, 30 anos tá pagando um prêmio bom, né? O título de longo prazo de 30 anos, por exemplo, estava pagando em torno de 5,15%, se eu não me engano, e rapidamente com essa recompra ele caiu para pouco menos de 5%, né? Nesse movimento. Então isso aí startou todo esse movimento de compra nesses dias em que o Bitcoin saltou ali basicamente, vamos pôr para o gráfico semanal aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Ele saltou basicamente de 62 mil dólares para a máxima de 79.500, né? E agora ele está rodando perto dos 77. Então foi um movimento ali impulsionado de 20% de alta. Mas claro que não foi essa notícia que causou todo esse preço, né? Foram os bots entrando comprando, foi o mercado alavancado, foi a compra spot. Afinal, o mercado é feito de compra e venda. Então, se tem mais demanda compradora, o preço tende a subir, né? E esse movimento de subida gerou o efeito cascata de liquidação, em que os shortados precisavam recomprar e ele impulsionando o preço mais ainda para cima. E basicamente apagou aquela semana de pessimismo que vinha o mercado, né? Os investidores de ETF compraram basicamente 850 milhões, né? Em alguns poucos dias, né? Esse número agora, eu olhei agora antes de gravar, já estava batendo 1 bilhão essa semana, né? E tudo isso, junto com o movimento de liquidação dos futuros, levou o preço para cima. E aqui eu trouxe 2 posts do Twitter que fala sobre essa subida, né? Um é desse camarada aqui do Gus, que é um ex-Microsoft, e uma do Cauê Oliveira, né? Tenho que dar os créditos a eles, né? Em que fala sobre esse movimento de mercado, né? Nesse aqui do Gus, ele fala que o Bitcoin subiu de 64 para 79 em questão de dias, né? E provocou uma liquidação de short. Foram 4 bilhões liquidados em 48 horas. Então teve um movimento massivo de short, né? E ele fala que ele critica, né? Vocês realmente acham que os market makers, né, os formadores de mercados, vão deixar esses 6 bilhões aí sem tocar? Ele diz que não, né? No caso, ele quis dizer o seguinte: teve uma liquidação para cima, né? Só que ficou basicamente ali bilhões ali concentrado para baixo, né? Então, ele acha que em algum momento isso pode vir a ser buscado, né? Eu não sei se vai ser imediatamente, mas no longo prazo eu acredito em tudo, né? Afinal, a gente já viu um movimento assim lá em 2021 e 2022, em que estolpa para cima, 20, 30% para cima, e depois o mercado fica lateral um bom tempo, ou aquela correção mais lenta por 1, 2, 3 meses, caindo lentamente, né? Vamos procurar esse movimento aqui no gráfico do Bitcoin. Basicamente aqui, ó. Em outros momentos do ciclo, né? Lá em 24 mesmo, a gente teve movimentos assim de 20% de alta em 1, 2 meses, né? E aí o mercado começa a lateralizar e de repente ele volta naquele fundo, né? E isso aqui demora 2, 3 meses, né? Um movimento longo, né? E repara que esse movimento foi muito abrupto, né? Foi com volume, né? Vamos ver se sustenta no médio e longo prazo. Vamos ver se isso sustenta no médio e longo prazo. Eu não acredito ainda que é bull market. Para ser bull market, teria que romper ali com força a, 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 a faixa de preço dos 80, 90 mil dólares, né? Que foi essa área que ficou trabalhando aqui durante 3 meses no início do ano, em que ele tentou e veio abaixo, né? Mas a gente tem que acompanhar nos próximos meses, e quando eu falo semanas ou meses, é isso aí mesmo. O mercado Vocês podem ver que eu sempre abro o gráfico no semanal, no mensal,
porque eu evito o ruído de curto prazo, né? Então vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Se o mercado vai ficar lateral ou se vai voltar abaixo nos próximos 2, 3 meses. Aqui, na opinião do Gus, ele acha que vai ter uma busca de liquidez lá na frente, né? Eu não acho que vai ser assim tão rápido, mas mesmo que não tenha uma busca de liquidez lá nesse preço, o mercado lateral pode fazer muita gente sair. É o que a gente viu agora nesse último pico aí, nessa última baixa que ficou 2 meses aí nos 63 mil dólares, em que ele tentava subir, o mercado tentava subir e tinha na outra semana seguinte uma busca de liquidez embaixo. E isso foi expulsando a galera, até a galera de hold médio ali, muitos desistiram e jogaram a toalha, né? E o post do Cauê Oliveira, ele fala que ficou ali uma parede de 3,4 milhões de BTCs no custo médio entre 58 e 67 mil dólares, que é justamente essa área que a gente estava vendo aqui, que ele partiu, né? E que isso pode se tornar um ótimo suporte. Ele já vê com uma diferença, né? Que se o preço voltar a essa faixa, que é um ótimo suporte, e realmente é um suporte forte, porque ficou muita ordem lá. 9 entre 10 moedas que vieram de cima, principalmente da faixa entre 67 e 74 mil dólares, perdeu 40% da própria oferta enquanto o preço ficava parado, né? Que é exatamente abaixo de onde o Bitcoin está negociando agora, né? E ele fala que 76% segurou a posição sem vender. Ele fala dos holders aqui, né? E que só 11% aproveitou para baixar o próprio custo médio comprando na queda, naquela faixa dos 63 mil dólares. E 13% capitularam, vendendo com prejuízo médio de 26%. Então essa faixa de 63 mil dólares mexeu, até mesmo com os holders de médio e alguns de longo prazo, né? Houve capitulação nessa faixa de preço, né? Ele mesmo traz aqui e ele fala que se tornou um ótimo suporte. Não sabemos se realmente o preço vai lá nos próximos meses, semanas, a gente nunca sabe, se a gente soubesse estaríamos todos ricos, né? Mas são hipóteses e temos que trabalhar com essas hipóteses, tá? Temos que estar preparados tanto se o preço for para cima e retornar ao mercado de alta, que eu acho improvável, né? Afinal, a gente está vendo a inflação alta ainda pelo mundo, está vendo barril de petróleo ainda subindo, está vendo conflito e tudo mais, né? Mas não é improvável, né? Não sabemos como que vai ser a impressão de dinheiro daqui para frente, a recompra de título do Tesouro Americano, os programas de incentivo, né? Não sabemos para onde vai o mercado. E trazendo aqui Brasil, né? Antes de finalizar, Brasil, mesma coisa de sempre, né? Sempre na mediocridade. Banco Central ordenou que as corretoras atrasem grandes transferências internacionais de criptomoeda. Tudo isso visando dificultar a saída, né? A elisão fiscal, que é a saída utilizando da lei, né? Sempre com a prerrogativa de combater o crime e a lavagem de dinheiro, né? E aí solta resoluções que na prática prejudicam o pequeno e médio cidadão que está tentando diversificar o seu portfólio, né? Então a resolução número 584 de 2026, agora do Banco Central do Brasil, fala que transferência acima de 10 mil dólares, seja em um monte de transação ou várias ao mesmo dia, tá? Corretoras nacionais que operam nacionalmente, tá? Não só as que estão aqui no Brasil, mas corretoras estrangeiras que estão com intermediários no Brasil. Exemplos aí, OKX, a Bybit está no processo agora de passar a ter uma representante aqui, Crypto.com, que já está há um bom tempo já com representação aqui, né? E várias outras estrangeiras que já estão operando aqui oficialmente, né, regularizadas. Então, todas elas agora têm que obedecer essa resolução que vai passar a valer a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Ou seja, transferência acima de 10 mil dólares, a corretora pode sim travar. Não quer dizer que ela deve, ela pode travar. Se tiver algum análise ali na sua análise da corretora de laundering, né, que é a lavagem de dinheiro, ela pode, ou qualquer outra dificuldade de identificação da fonte do recurso e tudo mais, ela pode sim travar por até 24 horas a transferência, né, para ver se não tem indício de irregularidade. Então é mais uma medida na esteira aí de dificultar para o usuário pequeno e médio, né, com a prerrogativa de combater o crime e a lavagem de dinheiro, né. Então o Brasil sempre, como sempre, em vez de abraçar a tecnologia, incentivar, mais uma vez tentando reprimir, né, de modo geral. E aqui, basicamente, para finalizar, a gente pode ver que tivemos aumento expressivo do volume do Bitcoin, seja no spot, no Perpetuals, né? Dados da Glassnode aqui mostram que a gente teve aumento no Bitcoin, não só no Bitcoin, mas nas outras criptos, por exemplo, aqui, ó. A gente teve um aumento de spot na última semana, nos últimos 7 dias, de 131%. Também tivemos aumento de spot no volume on-chain, ou seja, na própria rede, tá? 43% de aumento de volume de USDC de negociação, 53% na rede do BTC, né? Então, tivemos um aumento também no Open Interest, que daí isso envolve a interesse de operar futuros, né? E também, principalmente, o que fica mais claro, nas liquidações, né?
tivemos um aumento de liquidação de 900% para a semana anterior. Então, batendo aí só no BTC 1,4 bilhão, né? Então, somando tudo aí, o mercado como todo, todas as corretoras, tivemos quase 4 bilhões de liquidação nesses últimos 4 dias aí. Então, o mercado voltando a se movimentar, né? Vamos ver como que vai ficar isso aqui no médio e longo prazo e seguimos acompanhando. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a presença aqui no canal. Quem puder compartilhar e curtir o vídeo, e principalmente comentar, deixar sua opinião, o que você acha que vai acontecer nessas próximas semanas e próximos meses, até mesmo se você é um operador mais curto, de mais curto prazo de tempo, o que você acha que vai acontecer nos próximos dias, não tem problema. E conto com vocês para poder ajudarem o canal compartilhando e curtindo. Fico por aqui, até a próxima. Câmbio desligo.